Olá, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo 135 desse canal Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios. É uma grande satisfação poder ter essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante, sobre uma qualidade tão essencial na vida do servo de Deus. É o ato da caridade. Nós vamos aprofundar um pouquinho a visão bíblica, a visão de Jeová, a visão divina de Jesus Cristo, da Palavra de Deus. Vamos entrar um pouco a fundo sobre essa tão importante manifestação do ser humano, do servo de Jeová, que muito agrada a Jeová, né? Então, mas vamos analisar também se as testemunhas de Jeová como um grupo religioso faz parte de uma instituição de caridade. Então vamos lá, vamos iniciar, porque quando falamos sobre caridade, nos vem, é claro, à mente a sensibilidade que o ser humano tem diante de alguma dificuldade do seu semelhante, não é verdade? Nós facilmente entendemos que alguém padece de algo e outro alguém, ou um grupo, ou uma pessoa, né, é sensível. Eles se mostram com uma compaixão ao ponto de ação, né? E existem hoje milhares e milhares de instituições que direta ou indiretamente fazem esse trabalho em prol de auxiliar as pessoas. Isso é, e não podemos negar, isso é algo que agrada a Jeová. Quando os seus filhos se sensibilizam, né, com a dor de seu irmão, Jeová também fica muito feliz. Muitas religiões têm uma programação, uma renda já fixada, né, para auxiliar pessoas, dando cestas básicas, alimentação de forma direta à noite, cobertores, comida, abrigo e até mesmo auxiliando quando há tragédias. Por isso eu gostaria antes, para a gente entender bem, porque assim, nós gostaríamos de analisar a visão de Jeová, né? É claro que quando se fala sobre caridade, algumas pessoas vão falar, não importa, eu faço e ponto, né? Dá sem olhar a quem. Já tem vários bordões aí, várias frases muito próprias e usadas por muitos. Mas é interessante analisar, eu particularmente prefiro assim, ter uma visão daquele que mais ama o ser humano, que mais deseja que o ser humano seja acudido, auxiliado, que é o próprio Jeová, é Jesus Cristo. Então eu gosto de ter essa visão do que eles pensam para procurar fazer o melhor possível. Então eu vou tentar fazer esse análise aqui nesse vídeo. Antes eu gostaria de ler uma nota que eu achei muito interessante sobre a caridade. Veja só o que diz essa nota, ela passa a dizer assim: a caridade é a virtude de amar ao próximo como amamos a nós mesmos. É a atitude de agir com quem precisa, sem interesse e sem esperar nada em troca. Que análise interessante. Tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Amar, né, de uma forma, prestar isso, sem esperar nada em troca. Que interessante. Quando eu analiso isso, eu fico analisando uma das maiores manifestações de caridade. É ensinar as pessoas o caminho de Jeová. O que isso tem a ver com caridade? Muito. Basicamente, o princípio de tudo. Porque as testemunhas de Jeová são conhecidas como um grupo religioso e até reconhecida como um dos grupos, se não o maior, que mais procuram ensinar. Vão de casa em casa, telefone, carrinho, cartas, enfim, fazem uma manifestação muito forte em prol de ajudar as pessoas a conhecer os caminhos de Jeová. Esse ponto é importante porque uma vez que a pessoa aprende o caminho de Jeová, se nós não entendermos isso, nós não entendemos nem o que significa caridade. Porque quando nós, testemunhas de Jeová, ou quando alguém evangeliza, quando a pessoa vai ensinar os caminhos de Deus a uma pessoa, está resgatando essa pessoa de um caminho que necessitaria talvez de caridade.
Porque muitas pessoas frustradas, deprimidas, carentes, muitas delas são entregues ao álcool, né, ao alcoolismo, a bebidas, né, são entregues às drogas. Muitas são pessoas que não têm um rumo, não têm uma direção quanto ao futuro. E quando conhecem os caminhos de Jesus Cristo, quando entendem as leis de Jeová, muitas dessas pessoas mudam de proceder. Muitas dessas pessoas são resgatadas para uma vida digna. Muitas pessoas procuram trabalho, muitas pessoas procuram sustentar sua família, muitas pessoas saem de vícios e mudam a sua vida pessoal, a vida da sua família, a vida da comunidade. Não há condição de dizer que evangelizar, ensinar as pessoas o caminho de Jesus Cristo, as leis de Jeová, não muda a pessoa até o ponto de nem mais necessitarem das caridades tão populares hoje. Por isso as testemunhas de Jeová compreendem que evangelizar é o caminho correto a ser praticado. Na verdade, nós precisamos... Tem o vídeo 132, o vídeo 132 desse canal fala um pouco sobre o trabalho de pregação das testemunhas de Jeová, o evangelizar. São pessoas que não só deixam de ganhar muitos recursos, mas jogam de seus próprios recursos para alcançar pessoas. Não ganham por isso, não são assalariados, não adquirem fortunas, na verdade perdem a condição financeira de prosperar, porque se entregam ao ministério. Isso não pode ser negado, que essas pessoas, testemunhas de Jeová, de forma zelosa, de forma voluntária, eles se prestam a auxiliar o seu irmão, porque eles entendem que uma vez que adquiriram conhecimento, eles entendem que podem alcançar a salvação. Nós, testemunhas de Jeová, entendemos que esse mundo está passando. Um dia, Jesus Cristo assumirá o governo aqui na Terra e fará desse planeta um paraíso. Mas nós não guardamos somente para nós. Nós sabemos que as pessoas precisam de ensinamento, precisam de ajuda. E nisso nos empenhamos arduamente, nos empenhamos mesmo para ajudar o próximo a também adquirir a salvação. Que ato de amor ao próximo, sem esperar nada em troca, porque não esperamos recompensa, nós não esperamos nem mesmo ser bem recebidos. Muitos dos que contatamos nos recebem mal, mas não importa, nós vamos continuar e continuar. Se não há qualquer dúvida de que evangelizar, pregar, ensinar os caminhos de Cristo é uma contribuição valiosa para a pessoa, para a família e para a comunidade, retirando essas pessoas muitas vezes da miséria. Sim, ensinar os caminhos de Cristo é muito, muito importante. Ok, mas vamos fazer assim, vamos retirar essa parte tão importante que não há condição de negar, que é a parte mais importante, é ensinar o caminho de Cristo, salvando, resgatando pessoas de situações trágicas que nem passariam mais a necessidade de caridade. Mas vamos deixar um pouquinho de lado e vamos falar um pouco sobre a parte financeira. Bem, as testemunhas de Jeová, elas recebem das próprias testemunhas de Jeová donativos voluntários no mundo inteiro, até mesmo de pessoas que se agradam do trabalho desse grupo religioso. Esses contribuem para a obra mundial das testemunhas de Jeová. E as testemunhas de Jeová, como um grupo religioso, eles retiram parte desse dinheiro para auxiliar, note, auxiliar e não sustentar de forma permanente aqueles que de verdade necessitam. Note, que de verdade necessitam. Por que eu fiz questão de frisar isso? Auxiliar e que de verdade necessitam. Porque nós vemos, e olha, não há condição de fechar os olhos para a realidade. Há muitas instituições que infelizmente são feitas para a caridade, mas que de verdade o foco não é esse. Tem um cunho religioso e um cunho
político, no que diz respeito a atrair pessoas, não ajudar. Até tem muitos recursos, né? A cada 10 recursos, metadezinha, um percentual muito pequeno é destinado a isso. A maioria é para o marketing de sua instituição, da sua religião. Sim, existe muitas religiões, vocês podem notar aí, né, que vão fazer sempre um marketing muito enorme ali nos seus caminhões, nos seus templos, né? Eu doei isso, a igreja tal está doando isso, fazem disso uma promoção religiosa, é um investimento. Sim, os líderes religiosos sabem que quanto mais doarem, ficam bastante com os recursos ali, mas tiram a quantia, até porque arrecadam muito, né? Porque não são donativos voluntários, são cobrados mesmo, então muitos contribuem e aí retiram, porque sabem que isso faz a promoção da sua religião, e com isso eles atraem os políticos para fins egoístas. É só uma fachada. Não estamos dizendo que toda instituição ou toda religião faz isso, mas nós notamos de uma forma muito clara o marketing egoísta feito para a promoção da religião e da política, apenas para atrair novas pessoas, que aí enchem os seus templos, aí ganham mais dinheiro e seus líderes vivem num luxo que poucos querem falar sobre isso. Mas o trabalho é feito em prol de angariar mais dinheiro, e aí usa uma pequena porção e atrai mais pessoas para ter mais dinheiro. Marketing. Mas talvez alguns podem dizer assim, não me importa, não me importa. Eu quero doar, eu quero praticar a caridade, eu quero fazer isso. Isso é bonito, eu tenho certeza que muitos fazem aqui, vindo do coração. E como eu disse, não podemos negar a importância disso para uma vida que realmente tenha o agrado de Jeová. Mas por que não dar uma olhada sobre toda a parte de visão de Jeová? Porque assim, como eu disse, não interessa a minha ou a sua visão. No meu conceito, interessa a visão de Jeová sobre a caridade. E não é todo tipo de caridade que agrada a Jeová. Não há toda caridade que agrada a Jeová. E isso é o que gostaríamos de também ressaltar. Quer ver? Dá uma olhadinha no que diz o Evangelho de João, capítulo 12, versículo do 2 ao 6, diz assim: Ofereceram-lhe ali um jantar, Marta servia, e Lázaro era um dos que comiam com ele. Então Maria pegou quase meio quilo de óleo perfumado, nardo genuíno, muito caro, derramou-o nos pés de Jesus e os enxugou com seu cabelo. A casa se encheu com a fragrância do óleo perfumado. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: Porque esse óleo perfumado não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Na verdade, ele disse isso não porque estivesse preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. Ele cuidava da caixa de dinheiro e roubava o dinheiro que era colocado nela. Observar o que estava acontecendo nesse momento? Uma pessoa que amava muito a Jesus Cristo gastou algo muito caro em prol ali de agradar a Cristo diretamente. Um homem, Judas Iscariote, ficou nervoso com isso. A verdade é que aquele óleo, era muito caro e podia ser dado aos pobres. Olha o que... Vamos tentar entender o que está acontecendo nesse momento? Algo muito caro foi entregue direto para Jesus. E um homem que cuidava ali do dinheiro ficou aborrecido. Ele ficou aborrecido pelo quê? Qual foi o motivo? Porque estava preocupado com os pobres? Não. Porque se esse dinheiro viesse para a caixinha, ficava mais fácil ter recurso. Ele poderia roubar. É um dinheiro fácil. Então muitas pessoas, de forma egoísta,
eles querem arrecadar o dinheiro, né? Não, o interesse, até na verdade, se for analisar aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 5, diz que outros se juntaram a compreender o que Judas estava falando. É aquela palavra suave, poxa, não faça isso não, que isso? Porque a palavra de Jeová tem alguns versículos ali, algumas palavras, mas o contexto ali da história pode ter sido muito mais ampla, né? E é de verdade muito mais ampla. Então aquelas palavras devem ter vindo de forma muito suave. Que isso, Jesus Cristo? Tem os pobres, vamos ajudar os pobres. Olha, muito dinheiro jogado fora, acabou. Olha quantas bocas nós poderíamos alimentar. Aí muitos nesse evangelho de Marcos passaram a confiar em Judas. É mesmo, podia ter sido dado aos pobres, não faça isso. O interesse era egoísta. Judas queria roubar. Muitos são assim. Eles querem arrecadar dinheiro, não é para ajudar os pobres, não. Ele vai ajudar, mas eles querem dinheiro também porque lucram uma determinada e insignificante parte desse dinheiro. Além desse ponto muito interessante, que não podemos tentar desconhecer isso, né, da importância que alguns têm para arrecadar dinheiro sem fins nobres, nós precisamos entender algo que é dito aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 1 ao 4. Note: tomem cuidado para não praticar sua justiça diante dos homens, a fim de ser vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa de seu Pai, que está nos céus. Portanto, quando você der algo a um pobre, não toque a trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Digo a vocês a verdade, eles já têm plenamente a sua recompensa. Mas quando você der algo a um pobre, não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo, para que as suas dádivas fiquem em segredo. Então o seu Pai, que observa em secreto, o recompensará. Observaram? Jesus chama alguns que praticam a caridade, que ajudam os pobres, de hipócritas. Nem todo ato de caridade agrada a Jeová, porque na visão de Cristo, ele chama essas pessoas de hipócritas, porque tocam uma trombeta. Vocês devem notar isso. Muitas religiões, como eu já mencionei, gastam uma fortuna nos seus enormes caminhões, dizendo o nome da sua igreja, né? E hino, e comboio, e marketing, né? Tem alguns que têm emissoras de TV e jogam isso, a igreja fulano, a igreja ciclano, a igreja tal fez isso e aquilo. Eles não querem passar despercebidos, porque isso traz honra à sua religião, isso traz um marketing. Não estamos falando sobre a importância de mostrar que alguns necessitam de ajuda e dar o exemplo. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando que alguns fazem disso um marketing verdadeiro e que tem vocação política. E nós conseguimos notar isso nos dias atuais. Há anos, né? Mas agora muito mais. O quanto muitos políticos entram dentro dessas igrejas, porque essa igreja é muito popular. Porque quando dá algo ao pobre, né, a comida, o sustento, aquelas pessoas ficam sensibilizadas. É para ajudar as pessoas? Não. Porque, olha só, mas isso não importa, ajudar é ajudar, importa. Jesus Cristo disse que essas pessoas já têm até a sua recompensa. Eles não vão herdar o reino de Deus. Mas como assim se eles ajudaram? Na visão de Jesus Cristo, e é claro, na visão de Jeová, nem toda ajuda aos pobres é bem-vinda, se não vem de coração. Alguns talvez ainda digam, né? Eu penso diferente. Eu entendo. Alguns pensam diferente de Cristo. Eu estou aqui passando a visão de Cristo. E ele disse, né? Faça em segredo, porque aí seu pai que está ali em secreto, né? Ele vai te recompensar. Não deixe... Olha só a importância disso, do que Jesus Cristo disse. Sua mão esquerda, saber o que a direita está fazendo.
Como pode, né? Está próximo, está no mesmo corpo. É essa a importância, esse é o significado. Uma mão não pode nem saber o que a outra está fazendo. Então, se você vai agradar a Cristo, né? Se você vai agradar a Jeová, tem muito a ver com isso, nas suas práticas de caridade. Porque se você sabe que essa religião tal e a outra religião tal fez e aconteceu, né? Faz e acontece, então talvez seja muito isso. Eles querem divulgar, eles não querem fazer nada em secreto, nada em segredo. Tem muitas pessoas, até artistas, né? Que quando falece, quando morre, é que aparecem algumas instituições que eles ajudaram, que eles não queriam marketing sobre isso. Se você quer acumular algo com Deus, faça com Ele. Tudo que você fizer, tente agradar a Deus. O restante é o restante. Você já vai estar ajudando o seu irmão, mas não queira tocar a trombeta para ser visto, não, que é assim que fazem os hipócritas. E não estamos falando que Deus não quer caridade, até porque olha só o que menciona aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 17. Mas se alguém tem os bens deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade e ainda assim se recusa a lhe mostrar compaixão, de que modo o amor de Deus permanece nele? Notaram? De forma clara, né? Jeová espera, sim, que você que tem meios para auxiliar o seu irmão, o faça, porque senão você também não tem o amor de Deus. O que estamos falando é sobre a motivação. Tá? Então é muito importante. E as testemunhas de Jeová, como já mencionamos, recebem donativos de forma mundial. E têm de uma forma organizada para auxiliar aqueles que de verdade necessitam. Fazem isso nas congregações, mas dando sempre orientações para que o destino, né, do recurso vá de verdade àqueles que de verdade necessitam de auxílio e que de verdade precisam, porque senão fica de forma acomodando muitas pessoas. Tem pessoas que necessitam e precisam de ajuda, mas a organização das Testemunhas de Jeová, nessa forma em dinheiro, elas trabalham orientando os anciãos, superintendentes, para que no momento de catástrofe possa direcionar os recursos para não fazer o que muitas religiões ou instituições fazem. O marketing, para que todos saibam, e os recursos vão de uma forma desproporcional. Então é muito importante analisar esse ponto. E dentro desse contexto, eu gostaria de ler o que diz aqui 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3 e 4, quando diz: mostre consideração pelas viúvas que são realmente viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a praticar a devoção a Deus na sua própria família e a pagar a seus pais e avós o que lhes é devido. Note, pois isso é agradável à vista de Deus. Olha que ponto interessante a observar. As escrituras deixam muito clara, né, de forma muito clara, que as viúvas necessitam sempre de ajuda e Jeová ama aqueles que cuidam das necessidades das viúvas. Mas em contrapartida também menciona que as viúvas que são realmente viúvas, que de verdade necessitam e que não têm outras pessoas para cuidar, é que precisam de auxílio. Porque esse ensino é bíblico também. A caridade, né, ajudar, auxiliar, é bíblico, mas também ter ponderações, entender bem essa dinâmica. E também tem outras orientações, vamos analisar aqui, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Certamente, se alguém não provê o necessário para os seus, e especialmente para os membros de sua família, note, renega a fé, e é pior do que alguém sem fé. Tudo isso eu estou mencionando porque eu quero passar para vocês a visão bíblica, né? Não a visão só emocional, tem uma razão de praticar algo. Então as escrituras mencionam que aquele que está à dianteira da sua família precisa cuidar das necessidades de sua família. E é nisso que a religião também deveria trabalhar. Porque assim, imagine,
os irmãos doam, né, para alguém que está ali. Vamos um exemplo aí. Tem uma irmã que está necessitando de auxílio. Aí doa, né, que ela está necessitando. Aí fica seu marido, seus 3, 4, 5 filhos adultos na aba da religião, só recebendo recursos. Não dá para acontecer isso, né? Então essa irmã vai ser orientada a tomar passos para se resguardar, né? Então as orientações espirituais virão, porque a religião não pode ficar sustentando, por assim dizer, malandro, né? Então é importante entender essa visão que foi lida, de que alguém que não dá o necessário para a sua família é pior do que alguém sem fé, renega a sua fé. Então, esses cuidados a organização de Jeová tem, né, de não ficar só dando, como algumas. Elas ensinam, como nós já falamos, evangelizam, resgatam pessoas a uma condição, auxiliam sim, mas tomam cuidado para fazer de acordo com todo o contexto bíblico. E aí eu gostaria também de ler o que diz aqui Mateus, capítulo 19, versículo 16, o 20 ao 22. Diz assim: Então alguém se aproximou dele, né, de Jesus Cristo, e perguntou: Instrutor, o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Veja o 20. Ele disse: Tenho cumprido todos esses. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se você quer ser perfeito, vá vender seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e venha ser meu seguidor. Quando o jovem ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitas posses. O que significaria ser seguidor de Jesus naquele momento? Não ter nada, não ter aonde dormir, depender até do auxílio de outros, né? Porque Jesus recebia também ajuda, e pregar, evangelizar. Jesus ia sempre de local em local ajudando as pessoas a encontrar o caminho de salvação, ensinando a mudar de proceder, a viver de acordo com isso ou com aquilo. Esse homem não era somente para dar aos pobres, ele tinha que também seguir. Dar aos pobres e ficar lá acumulando novas riquezas? Não, vem ser meu seguidor. Jesus sabia a importância daquele momento da evangelização e ele compactou a salvação, né? Faz isso, mas também faça aquilo. Ele não deixou de lado a parte de vem ser meu seguidor, venha promover os ensinos de meu Pai. Jesus não renegou a isso. E Jesus, na verdade, era conhecido dessa forma. Veja esse relato bíblico quando diz aqui em João 18, 37. Então Pilatos lhe perguntou: Pois bem, você é rei? Jesus respondeu: O Senhor mesmo está dizendo que eu sou rei. Para isto nasci, olha, para isto nasci, e para isto vim ao mundo. Para quê? 2 pontos. Para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está do lado da verdade escuta minha voz. Para isto nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, ensinar as pessoas o caminho da salvação. E com esse ensino mudou a vida de muitas pessoas, até que naquele momento vivia mendigando, pedindo, dependendo do auxílio de outros. Jesus deu o auxílio para mudarem de vida. E antes de subir aos céus, registrado em Mateus, capítulo 28, 19 e 20, Jesus Cristo deixou claro: ide, olha a última ordem de Jesus Cristo, ide, fazer discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as, ensinando-as a conhecer os meus caminhos. Jesus Cristo, no seu último momento aqui na terra, antes de subir ao céu, ele disse: pregue, evangelize, ensine as pessoas tudo aquilo que eu ensinei. E os apóstolos fizeram isso. Formaram as congregações e os discípulos de Jesus pregavam, evangelizavam. E vocês já observaram que interessante que os apóstolos, nenhum deles morreram porque estava fazendo ou dando dinheiro, fazendo caridade na forma financeira? Qual foi o apóstolo ou discípulo registrado assim: eu estava ali ajudando as viúvas e os pobres, dando alimento, dando recurso, e aí eu fui morto? Não.
todos eles foram executados porque estavam falando de Cristo, falando as verdades das profecias, dos cumprimentos, mudando. A palavra de Jeová diz que muitos foram renovados, eram dessa forma, eram daquele jeito, mas foram lavados, foram santificados, foram purificados. Cristo, os ensinos de Cristo, mudava a vida das pessoas. E os apóstolos, Jesus Cristo deixou isso bem claro, os apóstolos e seus seguidores deveriam evangelizar. Esse é um ato de amor sem tamanho. Não podemos renegar essa importância. Assim, a Organização de Jeová, das Testemunhas de Jeová, como um grupo religioso, tem feito tudo aquilo que eu mencionei. Mas de uma forma assim, individual, cada testemunha de Jeová pode fazer o que acha ser necessário. Eu, particularmente, procuro ajudar um grupo, né, de uma instituição. Você também pode fazer isso, os recursos são seus. Você faz para quem quiser, né? Agora, algo que a organização tem feito é sempre alertar ao conceito bíblico. Que conceito bíblico na parte individual? Quer ver uma mencionada aqui em Provérbios 14:15, diz assim: a pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. É claro que nós não podemos diminuir uma por causa do ato de outras, mas cada pessoa tem que analisar. Os seus recursos estão indo para onde você de verdade deseja? Eu conheço pessoas que eu chamei para trabalhar um tempo atrás, e a pessoa, sabe o que me falou? Ronaldo, eu já ganho cesta básica da religião X. Da religião Y, eu ganho uma outra cesta básica. Eu já recebo ajuda na questão do meu aluguel. E ajuda da parte do governo federal. Eu não necessito de mais nada, estou bem. A pessoa que passa o dia todo ou no barzinho, ou em casa vendo TV, porque não precisa mais trabalhar. Olha só, então às vezes essa pessoa recebe, eu fui lá na casa dela, tem tantas roupas na sua casa de doação, nem usa, mas recebe, porque é o que ela diz, né? Se negar, a pessoa para de dar. Então temos que ter esse cuidado. Eu tenho um conhecido que diz que gasta toda a sua ajuda do governo federal para ver os jogos do seu time favorito. E recebe, né? E recebe em doações. Então, é muito importante não ser ingênuo. E a Organização das Testemunhas de Jeová procura fazer isso, né? Abrir os nossos olhos para ajudar a todos que auxiliar, não sustentar de forma permanente, mas auxiliar aqueles que de verdade necessitam. E é claro, como disse, né? As Testemunhas de Jeová, como grupo religioso, tem feito o ato mais belo que pode ser feito isso, porque vai fazer algo duradouro. O ato de evangelizar que estamos falando aqui, né, tem que vir de coração. Quando você ficar, note, eu vou ficar para ajudar as pessoas. Então entenda por que você está indo pregar, por que você está telefonando, por que está escrevendo uma carta, por que está fazendo um vídeo como esse aqui, né? Você precisa entender por que está falando de Jeová, para que as coisas não fiquem mecânicas, não fique sem uma visão divina sobre o tema, tá bom? É só uma ressalva aqui que nós precisamos colocar aqui. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Fique com as bênçãos de Jeová, que todo o nosso esforço de agradar a Jeová possa ser segundo a visão dele, de ver as coisas, de entender que realmente nós queremos agradar a Jeová da forma dele. Tá bom? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.